Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente, para mais um vídeo, dessa vez um bate-papo aqui entre nós e uma análise de casas. Eu adoro análise de casas, porque é aqui que a gente bota o chublau na mesa, não é mesmo? Muitas pessoas me atacaram, me humilharam, me ofenderam, mas nunca contrataram o meu serviço. Nunca. Pessoas inteligentes falam, eu pago para ver. Tá bom, o valor é tanto. Pago, truco. E aí eu tenho que fazer a análise da casa da pessoa, e exatamente o que o Davi fez. Davi foi uma das pessoas inteligentes que falou, bom, eu vou pagar para ver, assim como outras pessoas fizeram o mesmo. Pessoas burras é que gostam de me ofender. Veja, eu faço algumas collabs, né? Ou seja, algumas participações em alguns canais e tudo mais, e eu fico impressionado como as pessoas são burras hoje em dia. E eu fico mesmo. Onde eu trago literatura para vocês, onde eu trago todo um passo a passo de onde eu obtive esses conhecimentos, falo que isso aqui não é dom, qualquer um pode adquirir, basta você estar na religião correta para seguir isso em frente. E aí tem gente que inventa que eu vendo indulgência. Eu falo, caracoles, chegamos ao fundo do poço da mais alta burrice observada. Eu não sou nem cristão. E eu fico impressionado como as pessoas realmente são burras. Impressionado. Então, aqueles que são inteligentes e que pagaram para ver dentro dos tratamentos, pagaram para ver as suas análises, ficaram surpresos. E é o caso do Davi, olha só isso. Dia 13 de fevereiro, então, eu fiz análise de casas do Davi, tá aqui, tá, o e-mail. Eu vou ler um pouco a análise, só para vocês se situarem como é a casa do Davi. E lembrando, eu faço... Olha, análise, para vocês terem uma ideia, um dia da semana eu chego a fazer 10 análises. Então é muito difícil lembrar com detalhes de cada casa. São poucas casas que realmente eu olho e falo, cara, eu sei aquela casa de cor, tá? Então vamos lá. No primeiro quarto filmado, qual apresenta um ventilador no chão, temos formas de pensamento e um obsessor que estava logo na entrada na porta, tá? Entre um armário e a porta de entrada do quarto. As formas de pensamento, elas estão sobre a região da cama, atreladas a problemas emocionais como medos, incertezas e inseguranças, e demonstram estar muito geradas por pessoas que apresentam dificuldades para se expressar e se comunicar. Tá? Geralmente crianças e adolescentes têm muito essas formas de pensamento por causa de cobranças de uma sociedade, cobrança dos pais, necessidade de ter uma formação, opinião, né? Então muitas crianças apresentam quadros sérios de comunicação, até porque não tem muito vocabulário ou conhecimento para expressar, o que afeta o discurso, a fala, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando que a fala ela é composta por duas áreas, né? A área de Broca e a área de Wernicke. Então a pessoa ela pode não ter o vocabulário e não ter a habilidade de se expressar. Tais pensamentos passam a ser destrutivos, afetando o sistema nervoso da pessoa e o sistema digestivo. O obsessor que encontra-se na porta de entrada foi atraído por essa energia e potencializa medo às pessoas, causando impactos diretamente nessa região, que seria a região do estômago, fígado e pâncreas, que seria esse aparelho digestivo inicial, tá? Embora, né, falando de aparelho digestivo, o alimento, já quando começa a ser digerido, já é o início do sistema digestivo, tá bom? Bom, caso tal ser continue se fazendo presente, porque afetará a vida social do indivíduo, levando à síndrome do pânico e fobias sociais. Preste atenção no filho de vocês, hein? Bom, na região da sala, nós temos formas de pensamento junto ao lado da poltrona, próximo às fotos. Tais formas de pensamento observadas nessa região geralmente estão atreladas a pessoas mais velhas, o que apresenta uma certa idade, né? Pois estão relacionadas diretamente à capacidade mental da pessoa, como pensamentos desconexos, conflitos constantes e indecisões. Existem algumas casas que eu estou observando que tem pessoas de idade, e essas pessoas de idade, elas estão vivendo um processo muito sério de nostalgia, onde viram a vida passando muito rápido e abriram mão, muitas vezes, de coisas da sua própria existência para poder existir, como, por exemplo, putz, eu podia ter curtido a minha vida mais, curtido meus amigos e tudo mais, mas acabei casando muito cedo, tive filhos, assumi responsabilidades, abri mão de coisas da minha vida, por exemplo, música. Tem pessoas que abrem mão de um sonho, de ser um músico para ter a sua família. E isso acontece.
e gera frustrações. Tem pessoas que, por exemplo, viram pais de família muito cedo e poderiam ter se tornado jogadores de futebol. E quando bate a velhice, a pessoa lembra disso e fala, e se minha vida fosse diferente? E começa a ter essa questão do arrependimento de muitas coisas do passado. No segundo quarto, o qual apresenta uma cadeira azul próximo à porta, temos energias mais complicadas. No pé da cama temos a presença de uma mulher curvada, com intenções de posse sobre a pessoa. Geralmente tais seres são atraídos às pessoas por meio de relacionamentos amorosos complicados ou familiares, que não aprovam os comportamentos ou relacionamentos. Tal ser age sobre a pessoa de maneira mais agressiva, junto ao quadril, afetando a base da coluna e podendo levar a problemas renais e hipertensão. Tá? Não somente isso, gera desequilíbrios no sistema nervoso, deixando a pessoa mais introspectiva, sem senso de humor, rancorosa e, com o tempo, pode afastar as pessoas ao seu lado. Bom, indo para outra parte, então, da casa, encontra-se a cozinha. Temos um obsessor que transita no corredor formado entre a mesa e a geladeira. Tal obsessor é uma mulher que apresenta um comportamento de histeria. Sua forma física é baixa, acima do peso, e cabelos enrolados na altura do ombro. Sua energia pode levar a casos de histeria, agressividade junto a moradores da casa, discussões e, ao extremo, problemas de palpitação no peito e falta de ar. No último cômodo, então, que seria um quarto, que apresenta então um ar-condicionado na parede, temos uma pessoa de pé sobre o colchão azul olhando para a janela, pela janela. Esse espírito é de um adolescente que faleceu e que pode estar associado à família, sendo parente ou amigo de algum parente, uma vez que o mesmo está extremamente à vontade no ambiente, procurando uma pessoa que se relacionava por provavelmente um irmão ou um amigo. Muito bem. O Davizinho, então, ele me mandou, tá? A resposta. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês, tá? Eu peguei agora esse depoimento. Eu tenho uma lista gigante de depoimentos. É assim, todo dia chega. Todo dia chega, tá? Então eu salvei aqui no meu tablet para a gente poder conversar. Boa noite, tio X Poróquios. Bom, essa aqui vai então ser o meu depoimento sobre a limpeza e análise da minha casa. Antes de tudo, preciso destacar, tio Spook, que não conseguiu me dar um boa noite Cinderela, quero dizer... Senti sono, mas acabei virando a madrugada jogando. Essas crianças viciadas em games é fogo. Acho que estava tão focada no jogo que não senti nada durante a sessão, mas assim que terminei, senti algo muito estranho. Aquele sentimento de que algo estava errado, sabe? Sentimento de culpa, né? Porque não estava dormindo. Como se faltasse alguma coisa. Então peguei o celular e fui direto no e-mail e lá estava. A sessão foi realizada. Novamente, não é efeito placebo. As pessoas nunca sabem quando vão ser tratadas. Tem gente que contrata lá a sessão semanal e fala, quando vai ser feita a sessão? Não tem resposta, eu não aviso. Essa é a ideia. Ninguém sabe quando é feita a sessão. Ninguém. Sinceramente, eu não acreditei. Já estava tão ansioso que cheguei a pensar que o tio Spook tinha esquecido de mim. Detalhe, fui ver a mensagem depois das 4:30 da manhã. Sim, 4:30 da manhã. Quando eu li o e-mail, todo cansado de madrugada, o cansaço de madrugada sumiu e corri para ler a minha análise de casa. A partir daí, não consegui mais dormir. Por que será, né? Tio Spook assombrando as crianças. Vamos lá. No primeiro quarto, então, o que tem o ventilador no chão. Esse é o quarto onde minha mãe dorme. Sinceramente, sobre os problemas relatados pelas formas de pensamento, nunca percebi nada nela, porque, infelizmente, ela tem o hábito de esconder o que sente. Porém, quanto ao obsessor que estava na porta de entrada do quarto, isso realmente a afetou. Tá, peraí. O primeiro quarto, Davizinho, eu falo então que estão relacionadas a problemas emocionais como medo, incertezas e inseguranças e demonstram estar geradas por uma pessoa que apresenta dificuldades para se expressar e se comunicar. Vizinho, presta atenção na sua resposta. Você me diz que a sua mãe, então, não tem o hábito de falar, ela tem o hábito de esconder o que sente. Então, eu acertei. Ela estava lutando contra uma hepatite C. Peraí, eu falo sobre o quê? Problemas no estômago, pâncreas e fígado. A hepatite C acontece no fígado. Segundo ponto para mim.
E logo depois foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Particularmente, eu acredito que minha tia já tinha predisposição genética para diabetes, considerando o histórico da família. Quanto à hepatite, pode ter sido consequência do hábito que ela tinha de sempre doar sangue, mas sinceramente eu acredito firmemente que essa energia negativa contribuiu para agradar a situação. Graças a Deus, com o suporte da minha mãe e meu, ela está conseguindo lutar contra isso. Veja, não é o espiritual que causou isso. As pessoas querem justificar as enfermidades, né, sempre ao mundo espiritual. Então, eu acredito que é o espírito que está causando isso. Não é o espírito. Nós temos nossas enfermidades ao longo da vida. Veja, eu tive Covid. Covid foi causada por um espírito? Não, foi causada por um podcast de merda que eu fui e tinha um lazarento que estava com Covid. E aí o cara veio falar comigo, e mesmo o tempo todo de máscara. Então eu fiquei de máscara todo o tempo ali do podcast. Quando eu fui falar, eu tirei a máscara, um cara veio correndo e falou no microfone. Lá vocês veem, vocês sabem quem foi. Então assim, foi um espírito que fez isso? Só se foi um espírito de porco. Não foi. Existem doenças que são realmente causadas por acidentes que nós geramos. Veja, uma hepatite C, ela é causada mais por transfusão de sangue ou contato com o sangue. Então, por exemplo, agentes de saúde que usam luvas, se cortar a luva e ele tiver contato com uma pessoa que tem uma infecção, aquilo pode passar para ele, ele pega a hepatite C. E aquilo vai destruir o fígado, tá? O fígado ele se regenera, claro, mas é uma doença que pessoas ficam 1 ano, às vezes, na fila esperando um fígado novo, uma doação. É sério, tá? Então não é um espírito. Aconteceu alguma coisa com ela na vida dela que pegou esse contato. Existem pessoas que pegam, por exemplo, por sexo. Hepatite pode pegar por doença sexualmente transmissível também, tá? Então você tem a hepatite, não é a C, é a B. E aí é por saneamento básico. Então, por exemplo, se você bebe água do mar, você pode pegar hepatite, tá? Ou por contaminação dos rios e mares, tá? Você pega hepatite. Você vai pegar A e a E. A B é por contato sexual e a C é por transfusão de sangue ou contato com sangue, tá? É isso aí que eu lembro do infectologista falando para mim. As formas de pensamento na sala. Bom, sobre as formas de pensamento observadas na sala, próximo então às fotografias, o senhor mencionou que geralmente vem de pessoas mais velhas, mas a questão é que quem mais sentava naquele lado era eu. Não posso afirmar com certeza se essas energias não são minhas, mas ao ler a descrição que o senhor deu, associei imediatamente a mim. Enfim, o importante é que essas formas de pensamento foram apagadas. Qualquer pessoa pode ter essas formas de pensamento geradas na sala e ter permanecido lá. As formas de pensamento elas não têm vazão, ou seja, para você ter vazão sobre as formas de pensamento, existe sim técnicas específicas para isso, tá? Então qualquer pessoa de idade pode ter passado lá sentado e ter demonstrado isso. Segundo quarto, que tem a cadeira azul, você escreveu um baita texto aqui, hein? Esse é meu quarto, por isso que é um baita texto. Então eu posso falar com certeza, a descrição bateu com tudo o que eu sentia. Eu já imaginava que haveria formas de pensamento e um amigo obsessor, mas não esperava encontrar algo como o senhor descreveu. No pé da cama, tal, a descrição daquele obsessor. Quando li isso, imediatamente pensei em um relacionamento virtual que tive, foi meu primeiro relacionamento sério e a primeira vez que senti o que era estar apaixonado, no entanto, por forças maiores, acabamos nos afastando e nunca mais nos falamos. Tive que reler a descrição algumas vezes para entender melhor. No início eu pensei que a pessoa tivesse jogado essa energia em mim. Não, mas isso não fazia sentido. Então, ao analisar melhor o que o senhor escreveu, percebi que provavelmente a forma como conduzimos nosso relacionamento atraiu essa energia. Sim. Tudo aquilo que a gente vibra para o mundo espiritual, ele devolve para a gente. Isso parece estranho ouvir de falar, né? Porque, eu quero vibrar amor. Vai ser sempre amor? Não. É a forma como a gente interpreta a relação das pessoas. Mas geralmente a gente vê um relacionamento pela paixão, não por amor. Nós inicialmente nos apaixonamos pelas pessoas para depois começar um processo de amor. O amor transcende a paixão, ele transcende sentimentos de posse, de sexo, de cobiça, de obrigatoriedades. A paixão está remetida a isso.
Quando a gente se relaciona com uma pessoa e criamos expectativas por meio de paixão e de desejos, nós nos tornamos alvo de seres do mundo espiritual, sim. Energias, então, que possam utilizar desse elemento como algo destrutivo. Onde temos brigas, os apaixonados, eles acabam brigando. Aquele que ama, ele não briga, ele entende a relação. É uma questão diferente, tá? A paixão tem mais posse. Vamos lá, tive que ler a descrição e tal. Como fui o mais afetado, senti exatamente os sintomas que o senhor descreveu. Desconforto no quadril e um ataque no sistema nervoso. Sempre me considerei extrovertido, mas de repente comecei a me isolar e preferir a solidão. E um detalhe importante, depois do tratamento eu voltei a chorar. Chorar faz bem, cara. Chorar nos coloca em um lado mais humano. Embora chorar para certas situações não faz diferença, tipo, vou chorar porque meu pai morreu, o choro não vai trazer o seu pai de volta. Mas ele vai ajudar a limpar sua alma e vai demonstrar que realmente você se importava com tudo. Pode parecer bobo, mas fazia 8 anos que não chorava. Agora, de repente, sinto vontade de chorar, mas não de tristeza. Não sei explicar exatamente o motivo, mas isso me trouxe um alívio enorme, como se eu tivesse retirado um grande peso sobre mim. Por isso agradeço do fundo do meu coração por tudo o bem que o Senhor me fez e por ajudar tantas pessoas todos os dias. É difícil, viu, Davi? O Senhor é um exemplo para mim e me inspira a ser uma pessoa melhor. Eu sempre falo, Davi, o que estraga a gente poder ser sempre melhor são as próprias pessoas. Porque é complicado a gente ter que lidar com certas situações da vida e tentar equilibrar tudo, sabe? Eu vou contar vários percalços ainda para vocês. Tem umas coisas que estão acontecendo que eu vou contar, vou fazer uns vídeos específicos e que realmente nos levam a situações de, sabe, pensar e falar, cara, a gente gasta mais tempo da vida tentando resolver problemas, nos justificando para os outros e saindo de situações que os outros nos colocam, do que realmente conseguir buscar a felicidade, a nossa existência plena sem problemas. Sabe, sem problemas. Na cozinha. Sobre a cozinha e o obsessor de histeria, mais um acerto do senhor. Catim! Normalmente não costumo discutir com a minha mãe ou minha tia, mas qualquer desentendimento trivial que acontecia na cozinha se transformava em uma briga muito mais intensa do que o normal. Nunca senti nada espiritualmente falando, mas sempre tive instinto de que quando estava na cozinha, algo me fazia querer bater ou quebrar coisas. E também se sentir observado, né? Parece que alguma coisa te acompanha. Quanto ao quarto da minha mãe, eu esperava a presença de um obsessor forte ali. Não que desejasse isso, mas por questões pessoais, achava que ela poderia estar sendo acometida por algum. No entanto, fiquei surpreso com o que o senhor descreveu, né? Sobre a questão do colchão azul, olhando pela janela, o menino, né, o espírito de um adolescente. E sinceramente não sei quem poderia ser, mas pelo menos esse espírito foi encaminhado. Sabe, Davi, às vezes as pessoas elas projetam sensações da infância. É complicado, eu não sei como é o seu relacionamento com a sua mãe, mas às vezes os pais eles projetam o filho ideal. O filho ideal ele não existe, porque os filhos eles são criados pelo mundo e para o mundo. Os pais tentam criar os filhos para mostrar, esse é meu filho, olha que exemplo de filho. E você pode ver que dentro de uma família que tem 2, 3 filhos, cada um segue um caminho diferente, personalidades diferentes, posturas diferentes e criação diferente. Então a sua mãe, ou quem dormia nesse quarto, podia ter projetado uma energia de um filho, uma criança, ou voltar a um período de desejar um filho. A criança atraída, então, ou esse obsessor, foi exatamente pela energia criada pela sua mãe. A forma pensamento da sua mãe. Conclusão, esse foi meu breve depoimento, até minha mãe, que é cética em relação a isso, percebeu a diferença. Ela olhava para os cantos da casa e perguntou, ei filho, o ambiente parece mais claro, né? E eu, só para observar a reação dela, me fazia de desentendido. Foi muito bom ver que ela notou a mesma mudança que eu. Veja, é aquilo que eu falo. O que eu faço funciona. A limpeza de casa, a análise de casa, ela é real.
As pessoas, elas não precisam nem saber que a sessão foi feita, elas percebem algo diferente. É algo que olha e fala, cara, tem algo estranho na casa, tem algo estranho ao meu redor, tem algo estranho dentro de mim. E é o que eu falo para vocês, esse tratamento eu fiz em mim durante anos da minha vida. Esse tratamento eu fiz nos meus entes queridos, esse tratamento eu estou fazendo agora num parente meu que está doente. Eu não vou colocar minha família na reta, eu não vou colocar o meu na reta, se não funcionasse. Eu saí do mercado financeiro exatamente para trabalhar com essas técnicas, porque eu vi resultados, eu vi pessoas saindo do hospital, eu vi pessoas saindo do leito de morte, eu vi animais de estimação com o veterinário olhando e falando, meu, é um milagre, como é que esse cachorro sobreviveu? Porque funciona. Pessoas céticas, pessoas que não têm a percepção de que foi feito algo, olhar e falar, o que aconteceu com a casa? E ainda tem gente que vem falar que é placebo, que é hipnose. Realmente, nossa, eu hipnotizei o Davi. Nossa, eu hipnotizei a mãe dele, que nem sabia que a sessão foi feita. Então vocês vejam como essas pessoas são imundas. Imundas. Sabe, o cara que fala que eu hipnotizo pessoas, você é um imundo. Um imundo. É sério. Uma coisa importante, como foi meu primeiro serviço, eu buscava uma limpeza geral, mas acabei confundindo com a limpeza de casas. De alguma forma achei que era a mesma coisa, porém só foi a limpeza de casas, mas já senti bem diferente. Imagina quando eu fiz a limpeza geral. Tem pessoas, Davi, que sentem e tem pessoas que não sentem. Então assim, no e-mail, quando as pessoas me perguntam sobre a limpeza geral, não está escrito, você vai sentir coisas estranhas, não. A grande maioria sente, tá? A grande maioria acaba sentindo. Mas tem pessoas que são mais frias, tem pessoas que não têm essa conectividade mais emotiva, mais ligada ao sensorial mesmo, que fala, não, eu realmente sou muito sensível, eu vou começar a sentir coisas. Não, tem gente que não sente, tá? Então, se você ainda tem uma dúvida se vale a pena ou não, chama o Tio Spook pro fight, é o que eu falo. E eu sempre falo para as pessoas, né, aqueles youtubers famosos que tentaram me destruir, eu falo, cara, você tem dúvida? Me chama para tua casa. O cara nunca me chamou. Nunca, o cara tem medo. Se depender de mim, nunca mais vou parar de usar seus serviços, Rodrigo. O senhor faz muito bem a este mundo, obrigado por existir, tá? E ele pede novos, né? Então limpeza geral para mim, para a mãe dele e para a tia, basta você mandar lá o e-mail, tudo certinho, o tratamento financeiro e o tratamento voltado ao estudo, tá? E eu passo tudo aqui para ele, tudo bonitinho, tal, sem problema nenhum. E ele contratou? Contratou. Tá aqui todo o histórico bonitinho da contratação, tá? Ah, ainda tem, olha, ele fez todas. Ele ainda deu mais um depoimento. Ele fez as 8 sessões de financeiro, tá? Tá aqui bonitinho, tá? Todas as sessões. E ainda tem o depoimento. Bora para a segunda parte do Davizinho? Tratamento de prosperidade e considerações finais. Tem. Vamos fazer a segunda parte do Davi, porque ele fez todo o financeiro. Ele cumpriu todas as sessões, tá? É que o e-mail dele tá aqui, eu não quero mostrar, que senão, né, as pessoas são muito ruins. Mas tá aqui, tudo certinho, todos os e-mails, ele fez tudo. E eu vou fazer a segunda parte do Davizinho, então. Vamos ver como é que foi o financeiro dele? Tá curioso? Eu também tô. Eu não vi, a gente vai ver em tempo real, por isso que eu só tô pegando agora. Davizinho vai ter então a segunda parte dele, a gente vai falar sobre o tratamento financeiro e o tratamento para estudos. Fechou? Fechou. Então eu agradeço, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos, então, buscando ali auxiliar dentro da parte física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui embaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.